para todos os públicos. Olá, classe, olá, turma, olá, meus queridos. Estamos aqui mais um dia, para agradecer a Deus por essa oportunidade de vida, essa oportunidade de estar com vocês, dar uma boa tarde calorosa. Sei que já estão um pouco cansados, talvez seja a última aula do dia, mas eu quero animação na minha aula, tá? Eu quero todo mundo participando, todo mundo aí interessado, anotando. E hoje, meus amores, é um assunto assim extraordinário. Sou meio suspeita para falar, né? Porque todo assunto dentro de matemática para mim é extraordinário. Mas é um assunto assim totalmente novo para vocês, tá? Hoje nós vamos começar, olha, a nossa aula de número 17, o capítulo 4 do nosso livro, falando sobre expressões algébricas e equações do primeiro grau. E hoje nós vamos começar falando sobre as expressões algébricas. Calma, não criemos pânico, tudo vai dar certo no final, tá bom? Então me acompanha com muita atenção, se apaixone aí por mim não, pela TV, aí, pela tela, pelos números, pelas letras, e vai dar tudo certo. Meus queridos, aqui é aquela parte que, ó, agora parece que o português vai começar a misturar com a matemática. Nós vamos ter muitas letras agora envolvidas aqui nos problemas matemáticos, tá bom? Mas nada de desespero. Então, nosso assunto de hoje é expressões algébricas, que vocês irão encontrar na página 96 do livro didático, tá bom? Então, peguem lá o livro direitinho e vamos começar. Mas afinal de contas, o que são expressões algébricas? Se você entende primeiro a teoria, você vai começar também a entender a parte prática do exercício, tá bom? Então, o que é expressão algébrica? Vocês já estudaram no quarto, no quinto, no sexto e até no sétimo ano, vocês já estudaram expressões numéricas, com números naturais, com números inteiros e com números racionais. E o que são as expressões numéricas? São expressões, um conjunto de operações com números, certo? E as expressões algébricas, o que vai ter de diferente agora? Bora lá? Uma expressão algébrica é uma expressão que pode envolver, olha, números, operações e uma ou mais, tá? Letras que podem representar diversos valores. Aqui as letras, elas são chamadas de variáveis. Por quê? Porque elas podem exatamente variar o seu valor, tá bom? Vamos lá, adentrar um pouquinho mais. Entendendo, vamos aqui tirar a prova, tá bom? Eu quero que, com base no que eu já expliquei aqui, o que é uma expressão algébrica e uma expressão numérica que eu revisei, eu quero que vocês observem aqui essas expressões vindas de algumas situações. Olha primeiro. João disse que 3Fs mais 4 é uma expressão algébrica. E Gustavo disse que A mais 5 também é. Já Maria entrou na conversa lá de metida e disse que poderia exemplificar uma expressão algébrica também. E anotou no caderno o quê? Mais 3, menos 5, mais 7. Agora eu chamo vocês, meus queridos, para analisar essas afirmações de João, Gustavo e Maria. Recapitulando, João disse que 3Fs mais 4 é uma expressão algébrica. Gustavo disse que A mais 5 também é. E já Maria disse que mais 3, menos 5, mais 7 é uma expressão algébrica, tá? E aí, qual deles acertou, tá, essa situação? Ou vamos analisar aqui a questão, tá bom? Olha, o que eu acabei de dizer, tá?
as expressões algébricas, vamos voltar lá para vocês pescarem o que acontece. É uma expressão que pode envolver o quê? Números, operações e uma ou mais letras, tá? Então, eu poderia dizer aqui, tá? Que quem mais se aproximou da questão das expressões algébricas, considerando que ela apresente letra, foi quem? Como é o nome do cidadão? João e o Gustavo, tá bom? A Maria, ela colocou uma expressão ali, o quê? Uma expressão numérica, também com números positivos e negativos, certo? Então, não esqueçam, uma expressão algébrica é aquela que vai conter o quê? Letras e operações matemáticas, números. Às vezes ela pode vir só com letras, x mais y, é uma expressão numérica. 2a mais 14 é uma expressão numérica, tá bom? Então ela tem que conter pelo menos uma ou mais letras, certo? Muito bem. Agora nós vamos ver aqui alguns exemplos da linguagem algébrica de sentenças matemáticas. E aqui que é o principal, meus queridos. Eu vou dar situações, tá bom? Situações que podem ser expressas por uma expressão algébrica, onde aquele valor desconhecido, que eu não sei, por exemplo, pensei em um número. Eu sei que número eu pensei, eu disse? Não. Então, aquilo que é desconhecido vai ser o que? Uma letra, certo? Que vai ser a nossa variável. Pensei em um número, pode ser qualquer letra, A, B, C, D, que os livros geralmente chamam de X, tá? Então, pensei em um número, X, somei mais 10, pronto, tá aí, fiz uma expressão algébrica. X mais 10 é uma expressão algébrica, certo? Então, nós vamos ver alguns comandos aqui importantes que vão aparecer muito daqui para frente na vida estudantil aí de vocês. De agora em diante, eu posso dizer que vocês estão assim de mãos dadas com a matemática mesmo. No sexto, vocês só deram as mãos. Agora nós estamos andando aqui, ó, de mãos dadas, começando a entrar realmente nos conteúdos matemáticos, quando a álgebra, né, entra também aqui junto com as operações que nós já conhecemos, tá? Então, vamos lá. Olha ali o primeiro exemplo. A 10ª parte de um número, tá? Gente, essas letras que eu utilizei aqui, vocês podem usar qualquer letra que você queira, tá? Qualquer letra do alfabeto. A menos que eu diga, considerando o número X. Então, eu estou querendo que você use a letra X. Mas se eu não disser isso, você pode usar qualquer letra do alfabeto. Bora lá? Primeira sentença. A 10ª parte de um número. Quando eu falo em parte, olha aqui para mim, tá? Quando eu falo em parte na matemática, sempre é o que? Divisão. E nas expressões algébricas, nós vamos representar as divisões na forma de fração. Então, a 10ª parte é dividir por 10. Se eu estou falando a 10ª parte de um número e eu não sei que número é esse, que eu estou dizendo que é x, então é x sobre 10, certo? Y sobre 10. B sobre 10. Então, pode ser qualquer letra, mas se eu estou falando 10ª parte, é sobre 10, tá? Bora lá. Então, como que ficou ali a expressãozinha do lado? M sobre 10. Entendido, gente? Próxima, mais difícil um pouquinho. O triplo de um número somado a 4. Gente, antes da gente ir para lá, bora colocar aqui umas questões básicas, tá? Metade sobre 2. Terça parte sobre 3. Quarta parte sobre 5. Toda vez que eu falar parte, fração, tá? Divisão sobre esse número, tá? Dobro, 2 vezes. O dobro de um número, 2x, 2y, 2v, 2L de Luana,
tá? Então pode ser qualquer letra, mas quando eu falo dobro é porque é 2 vezes. O triplo, 3 vezes, certo? O quádruplo, 4 vezes. O quíntuplo, 5 vezes. Quando eu falo quadrado, é elevado a 2. O quadrado de um número, x ao quadrado. Quando eu falo cubo, o cubo de um número, cubo é porque é elevado a 3, certo? Então, esses são os comandos mais que nós temos. Quando eu falo adicionar, somar, é porque nós vamos colocar o que é operação matemática? Mais. Quando eu falo diferença, a diferença entre um número e 10. Entre um número e 10. Eu sei quem é esse número? Não, x. Diferença é o que? Menos. Então, eu posso x menos 10, tá? Diferença é menos. E quociente, quando eu falar quociente, quociente é o resultado de uma divisão. E deve ser aqui colocada como na forma de fração. Quando eu falo o quociente entre um número e 5. Então, bora lá. Quociente, lembra que é fração, tá? Divisão. Entre um número, que eu não sei quem é, vou chamar de A, e 5. Pronto, tá? A diferença entre um número, diferença é o quê? Menos. A diferença entre um número, que eu não sei quem é, e 2. Pronto. X menos 2, tá bom? Aqui você tem que entender que tudo que você não sabe, o que eu falo, um número, um valor, eu pensei em um número somado, um número, quando eu falo isso, é uma letra, ele vai ser substituído, vai ser, aliás, representado por uma letra, que é chamado de variável, tá bom? Vai ser uma letra. Então, vamos ver as outras situações. Então, ficou mais fácil agora, né? Ah, faltou um, tá? E produto, quando eu falo o produto entre um número e 10, tá? Produto vem de que operação matemática? Vezes. Então, quando eu falo produto entre um número, que eu não sei quem é, e 10, tá aqui, ó, x vezes 10. O produto, que é a multiplicação, entre um número, que eu não sei quem é, que eu estou representando por x, e 10, certo? Muito bem. Então, recapitulando. Dobro, 2 vezes. Triplo, 3 vezes. Quádruplo, 4 vezes. Quíntuplo, 5 vezes. Metade sobre 2. Terça parte sobre 3. Quarta parte sobre 4. Falou em parte, vem para divisão, que é o que? Fração. Operações, soma, adicionar, mais. Diferença, tá? Menos. Produto, vezes. Quociente, divisão na forma de fração, tá? Ao quadrado, elevado a 2. Cubo, elevado a 3. Não esqueçam disso, desses comandos, certo? Então, vamos lá à nossa segunda situação. Voltando para o slide, eu tenho o triplo de um número somado a 4. Então, qual é a expressão correspondente? 3x, que é o triplo de um número, que eu não sei que número é esse, que eu estou representando por x, somado, ou seja, mais 4. Próximo, a diferença, ó, diferença vem o quê? Menos um número, x, e 15. Tá lá bonitão o 15. Então, aliás, x não, t menos 15, tá bom? Próximo, um número, x, somado ao seu quádruplo, 4x. Eu não falei somado a 4, eu disse somado ao seu quer dizer que eu estou me referindo do x. Então, x mais 4x. A terça parte de um número, terça parte é o que? Sobre 3. Próximo, o triplo da soma. Olha que coisa interessante.
o triplo da soma de um número com 9. Então, eu estou dizendo que é o triplo da soma. Não é só o triplo do número, não é só o triplo de 9. Então, eu preciso colocar a soma entre parênteses, porque o triplo é do resultado dessa soma, tá bom? Então, toda vez que eu falar o triplo da diferença, a diferença tem que vir entre parênteses. Quando eu falar o dobro da soma, essa soma tem que vir entre parênteses. Quando eu falar o quadrado da soma, a soma tem que vir entre parênteses, tá bom? Próximo, a soma, olha aí a soma da quinta parte de um número, tá ali, ó. A soma da quinta parte de um número com 2. Aqui é simples. Eu não disse que é o quadrado da soma, eu só disse que é a soma da quinta parte de um número com 2. Então, quem é a quinta parte de um número? A sobre 5, é dividir por 5, mais 2. Próxima, o quadrado da soma de dois números. Olha que interessante também aqui nesse detalhe. Quando eu falo dois números, é porque são números diferentes. E eles devem ser colocados com letras diferentes. Então, por isso que aqui eu utilizei A e B. Observem bem aqui comigo, ó. Bora lá fazer aqui? Passo a passo aqui, ó. O quadrado, o que é quadrado? 2, da soma, pronto, de dois números. Como eu disse dois números, então eu vou usar o que? Letras diferentes. Mas esse 2 não pode ficar lá no alto assim, é o quadrado da soma. Então, a soma tem que vir entre parênteses, certo? Muito bem. E agora, por último, eu tenho a soma de um número com seu triplo. Então, o número é x, a soma mais seu triplo, o triplo desse, ó, desse mesmo número. Quem é o triplo de x? 3x. Lembra que o triplo é só o quê? 3 vezes. Só colocar o 3 na frente. Difícil, gente? Respira agora um pouquinho, com calma, tá? Eu sei que esse assunto é novo para vocês podem ter ficado aí com um pouco de dúvida, mas vamos ter paciência, tá? Que tudo vai dar certo. Eu quero deixar para vocês treinarem, tá bom? Esse daqui, eu quero que vocês façam a expressão desses daqui. Não tá muito claro, mas eu creio que dá de ver, tá? O triplo de um número, o quíntuplo de um número, a metade de um número, a quarta parte de um número, 2/5 de um número, a diferença entre um número e sua terça parte, a soma do produto de um número, a soma do dobro de um número com sua metade e a soma de 3 números consecutivos. A única que eu perdoo vocês não fazerem, a única que eu perdoo é a última, porque eu não expliquei aqui a questão de consecutivos. Mas metade, terça parte, dobro, triplo, soma, diferença, eu expliquei tudo aqui para vocês os comandos, tá bom? Então, meus amores, tira uma foto aí rapidinho, dá uma pausa, anota. Não for anotar agora, mas coloca aí uma pausa e depois você anota no seu caderno e treine, tá bom? Porque isso daqui é muito importante quando vocês estiverem também estudando, quando a gente for começar equações, a como pegar a situação, o problema, escrever a equação para poder respondê-la. Porque matemática não é só papu, fez conta, não. É também o que? Interpretação, tá? Observação e criar as melhores estratégias para chegar-se ao resultado de uma questão ou de uma situação, problema, tá bem? Então, por hoje é só. Até a nossa próxima aula, com muita vontade de aprender, tá? E eu com muita vontade aqui de transmitir para vocês. Beijos!